Olá, meus amigos. Então esta é a segunda aula referente ao nosso curso sobre globalização da educação. Na primeira aula, nós vimos naquela exposição que, através de análise de um sociólogo norte-americano chamado Kingsley Davis, em sua obra A Sociedade Humana, ele demonstrou que a sociedade ela é dividida em dois tipos de estruturas principais. O que nós chamamos de estruturas primárias e aquilo que nós chamamos de estruturas secundárias. E que há uma diferenciação na tratativa para com os indivíduos dentro de cada uma dessas estruturas. Dentro das estruturas primárias, os indivíduos recebem o seu valor decorrente da sua própria personalidade ou de seu aspecto pessoal. Por exemplo, em uma família, o valor de um pai está intimamente ligado com o ser pai, com aquela pessoa, não é? Enquanto que em uma estrutura secundária, os valores dos indivíduos estão ligados às funções que eles ocupam dentro daquelas organizações. Por exemplo, uma empresa. Dentro de uma empresa, nós não somos uma pessoa. Ou, dentro de uma empresa, nós não somos tratados como pessoas. E onde o nosso valor está ligado com a nossa pessoa. Mas sim, somos tratados como funções. O nosso valor, dentro daquela organização, está intimamente ligado com a função que ela necessita que nós executemos. E aí, nós vimos também que a partir do surgimento da Revolução Industrial, você começa a ter um aspecto de secundarização da sociedade. Ou seja, aquelas estruturas que até o surgimento da Revolução Industrial se organizavam como estruturas primárias, elas passam a assumir comportamentos de estruturas secundárias. E com isso, cada vez mais e mais o ser humano vai perdendo o seu valor e cada vez mais e mais as funções são necessárias nesse processo de dissipação das estruturas secundárias. E o que eu quero tratar com vocês aqui, neste encontro de hoje, é de que maneira este aspecto de secundarização da sociedade ele começa a ter implicações dentro do sistema educacional, não é? Uma das evidências disso está descrito em uma obra chamada Relatório de Yale, de 1828. Este relatório foi escrito por alguns professores da Universidade de Yale quando, frente às exigências, não é, de você formar dentro do sistema universitário uma mão de obra capacitada para atender às demandas de uma sociedade industrializada, os mesmos resolveram fazer uma contestação. E resolveram fazer uma contestação por quê? Porque até então, a educação superior nos Estados Unidos, ela tinha como foco, como objetivo, formar pessoas, formar indivíduos, constituir nessas pessoas virtudes. E os próprios alunos integrantes dessas universidades eram vistos não como funções que ocupariam ou que corresponderiam a uma demanda numa sociedade industrializada, mas sim como pessoas, como pais de família, como cidadãos, que depois, com a sua inteligência educada e com a sua vontade aperfeiçoada pelas virtudes, poderiam assim então dedicar-se mais tardiamente ao seu desempenho profissional. Então, frente a essa exigência de uma sociedade pós-revolução industrial, os professores da Universidade de Yale, em 1828, elaboram um relatório demonstrando
por argumentos educacionais, pedagógicos e sociais, como que é um absurdo você perverter o sistema de ensino superior para atender às demandas de uma sociedade industrializada. Então, com isso, nós começamos a ver como que esta questão da secundarização da sociedade, ela começa a ter a sua influência dentro do sistema educacional. Mas esse não é o assunto principal dessa área, desta aula, me desculpem. O que eu quero tratar com vocês aqui hoje, na verdade, é o surgimento do que nós podemos chamar de neoliberalismo. E através do surgimento do neoliberalismo, você começa a ter um novo termo identificado, não é? Em uma economia neoliberal, tido como capital humano. Pois bem, antes de descrevermos o capital humano, vamos entender o contexto onde se deu o surgimento do neoliberalismo. Então vejam, Karl Marx, ele havia dito que uma revolução estava na iminência de acontecer na sociedade da qual ele vivia, não é? E no que consistiria essa revolução? Que os operários, eles fariam uma revolta contra os seus patrões, não é? E os motivos pelos quais, para o Marx, esta revolução estava na iminência e também seria inevitável, se deu ao fato de que, para o Marx, a exploração que os patrões estavam fazendo sobre os trabalhadores, ela ia acontecer de tal forma que, em determinado ponto, os trabalhadores fariam uma revolta como uma resposta a esta opressão. Mas não somente isso. Para o Marx, os próprios empresários, movidos pela sua ganância, eles aos poucos, não é? Os empresários maiores iriam aniquilar os empresários menores. E esses empresários menores iriam se tornar trabalhadores comuns. Então, para o Marx, o que iria acontecer na sociedade é um aumento significativo de trabalhadores e uma concentração cada vez maior em pouquíssimos empresários. Até que então, esta situação, não é, de um grande número de trabalhadores oprimidos por um pequeniníssimo número de empresários, num ambiente de uma exploração desumana, faria com que os trabalhadores realizassem uma revolução, não é? E a isso Karl Marx chamou de revolta do proletariado. Porém, durante a vida do Marx, isto não aconteceu. E então, quando Karl Marx morre, o marxismo coloca diante de si uma indagação. Por que a revolução do proletariado ainda não aconteceu? E diante desta dúvida, diante deste fato constatado na realidade, você começa a ver então dois tipos básicos de marxismo. Você tem um marxismo mais ortodoxo, que busca crer cegamente nas palavras de Karl Marx, e com isso, em algum determinado momento, a revolução surgiria. Mas você tem uma outra postura dentro do marxismo, que começou principalmente com um indivíduo chamado Eduard Bernstein. Eduard Bernstein, ele se mostra contrário com algumas ideias expostas por Marx. E uma delas era exatamente a inevitável revolta do proletariado. Para o Eduard Bernstein,
a revolução se daria sim. Porém, esta revolução não necessariamente precisa se dar dentro de uma revolução. Esta revolução, ela pode se dar através de interferências dos próprios marxistas, premeditadas dentro do tecido social, causando esta revolução. E com isso, então, você começa a ter o início do surgimento do que nós chamamos de socialismo, não é? Mas, de princípio, comunismo e socialismo não se separaram. Ainda que tinham ideias diferentes, posturas diferentes frente ao próprio marxismo, o que você começa a ver é que vai tendo uma alternância no governo. Ora comunista, ora socialista, ora mais uma vez comunista, ora mais uma vez socialista. Até que tudo isso então culmina em 1950, onde o Partido Socialista resolve formalmente romper com os comunistas. E aí então, inspirado nas ideias do Bernstein, o socialismo começa a ter como estratégia as seguintes ações. Primeiro, assumir o governo. Após você assumir o governo, você aumenta a taxação de impostos. Na medida que você aumenta a taxação de impostos e o governo vai tendo mais arrecadação, o governo vai tendo condição de, aos poucos, ir comprando as empresas privadas, não é? E com isso, você vai estatizando todas as empresas privadas. E isso deu certo. Tanto é que no final da década de 60, o mundo se viu na iminência de se tornar hegemonicamente socialista. E foi aí então que outras pessoas de mentalidade capitalista, principalmente nos Estados Unidos, decidiram fazer algo para impedir com que o socialismo continuasse expandindo mundo afora e seduzindo mais e mais países. É aí então que alguns professores de economia da Universidade de Chicago, eles resolvem forjar, não é, com a ajuda de um outro professor de economia vindo da Áustria, um novo sistema de economia, ao qual eles chamaram de neoliberalismo. Forjado o sistema, você tinha teoria. Você precisava então experimentar esta teoria para ver se a mesma funciona. Então tiveram como piloto um país na América do Sul, que foi o Chile, durante o governo de Pinochet. Fizeram um acordo com o Pinochet para que pudesse experimentar este tipo de economia dentro daquele país. Uma vez que identificado que a mesma funciona, começaram a expandi-la mundo afora. E através, então, do surgimento do neoliberalismo, não é? Onde você começa a ter uma economia global, através da intercambiação de produtos entre os países, feitos por meio de acordos, eles conseguiram, então, aniquilar o avanço do socialismo. O socialismo, iniciado por Eduardo Bernstein, diante de uma economia global vinda através do neoliberalismo, não pôde resistir à mesma. E então o socialismo cai perante o surgimento do neoliberalismo. Porém, isto começa a ter implicações educacionais. Porque na mesma escola de Chicago, dois professores estudiosos de economia, chamados Theodore Schultz e Gary Becker, eles começam a forjar uma nova teoria educacional, a qual eles deram o nome de capital humano. O que seria o capital humano na visão do Theodore Schultz e do Gary Becker? Capital humano para eles é o investimento mais rentável
que já houve e provavelmente haverá na história de toda a civilização humana. O capital humano, diante de investimentos como o petróleo, por exemplo, é imensamente mais rentável. Por quê? A explicação que esses professores dão é a seguinte: uma pessoa, para ela se formar, por exemplo, em engenharia, ela pode gastar, ao longo do seu curso de formação superior, R$50 mil. Assim que ela se forma, ela arruma uma vaga no mercado de trabalho. Se esta pessoa, ao entrar no mercado de trabalho, como engenheiro, ela tiver um salário médio de R$5 mil, em 10 meses, ela terá pago todo o investimento que ela fez ao longo dos 5 anos de sua formação. Desses 10 meses para frente, até o fim de sua vida profissional, até a sua aposentadoria, tudo aquilo que esta pessoa ganhar através do seu diploma será lucro. Contrastando então os lucros obtidos depois de você ter pago a sua educação, esses economistas viram que as possibilidades de riquezas geradas a partir do momento que você investe no capital humano são as riquezas mais rentáveis existentes na humanidade. E então, eles começam a desenvolver uma teoria, que é o capital humano, onde como você poderia, através de você se apropriar do sistema educacional, fazer com que os lucros que todo estudante, todo formando, ele obtém para o resto da sua vida, possa ser revertido para um sistema único. E esse é o grande questionamento que o Gary Becker e o Theodore Schultz começam a fazer em como você implementar o capital humano, não é? Dentro do sistema educacional. Vejam, diante desta realidade, a educação já não tem mais como propósito formar homens, formar pessoas, formar indivíduos com a sua inteligência desenvolvida, com as virtudes desenvolvidas. Mas você começa a enxergar em cada ser humano presente que incorpora o sistema educacional, capital humano. E então, você precisa começar a forjar uma educação que possa formar os indivíduos, formar os estudantes, que já não são mais indivíduos, já não são mais estudantes, são capital humano, para que eles possam atender à demanda de um mercado globalizado. Talvez você, ao ver esse vídeo agora, você possa fazer a seguinte pergunta: mas veja, já não é isso que acontece nos dias de hoje? As pessoas já não vão para o sistema educacional em busca de um diploma para depois exercer uma função no mercado de trabalho? Sim, isto já acontece nos dias de hoje. E isto já é uma tragédia. Porém, o que os teóricos da Universidade de Chicago, a partir do desenvolvimento do capital humano, querem fazer é o seguinte: a partir do momento em que você se apropria totalmente do sistema educacional, o capital humano, ou seja, as pessoas que compõem o sistema educacional, irão estudar única e exclusivamente aquilo que o sistema financeiro identifica como rentável para o fortalecimento de uma economia globalizada e neoliberal. Hoje, ainda, seja por decisão própria, ou seja, por outros tipos de influências externas, as pessoas ainda estão escolhendo o que elas querem fazer. O que intenta-se implementar
a partir desta visão de capital humano, é que você tenha um sistema educacional totalmente hegemônico na mão de um sistema financeiro unicamente interessado em formar uma mão de obra especializada para atender às demandas de um mercado global. E vejam, com isso, você começa a ter uma sociedade cada vez mais e mais secundarizada. Porque você enxerga os seres humanos como capital humano, ou seja, como números, como meros números que interessam a um sistema financeiro que não enxerga os indivíduos que compõem a sociedade como pessoas, que não enxergam os indivíduos que compõem a sociedade como filhos de um pai e de uma mãe, ou como o pai de alguns filhos, mas enxerga cada um desses indivíduos como meros componentes capitais humanos, investimento, potenciais de lucro que precisam ser educados não naquilo que lhes forma para a sabedoria e para a virtude, mas para aquilo que lhes forma para o atendimento das necessidades do fortalecimento de uma economia globalizada, não é? Se você acha que isso está distante de nós, basta você olhar a situação em países como a China, por exemplo. A mentalidade que as próprias pessoas adquirem dentro do sistema educacional. Basta você olhar as consequências drásticas que nós temos na centralização educacional que acontece no Japão, onde muitos estudantes, após falharem em passar em um vestibular técnico que iria formá-los para o mercado de trabalho, simplesmente acabam com as suas vidas se lançando nos trilhos dos trens. Então veja, meus amigos, este é o início daquilo que eu quero descrever para vocês como a globalização da economia. Até agora, nós já nos deparamos com dois conceitos fundamentais para nós entendermos o que é esta educação. O primeiro foi a primarização e secundarização da sociedade, ou o que são estruturas primárias e estruturas secundárias, que foi largamente tratado em nossa primeira aula. Agora hoje eu trouxe este novo elemento para vocês, que é o capital humano, e ao longo dessas aulas eu irei trazendo para vocês todos os conceitos fundamentais para que nós possamos entender o que é a globalização da educação.